Oi, oi! Bem-vindos e bem-vindas para você que é psicóloga, para você que é psicólogo. Bora lá! Essa aqui é uma aula aberta para você na nossa semana de aquecimento. Você referência. E hoje, nessa aula aberta aqui, nós vamos falar, é possível? Eu vou te responder essa pergunta, mas antes de qualquer coisa, coloca aqui no chat, né? Coloca aqui no campo de comentários se você concorda, se você não concorda. É possível atingir a realização profissional, a estabilidade financeira, sem passar pelos planos de saúde ou clínica social? É possível? Não é possível? Como conquistar isso, Rô, fora desse ambiente? Então, a nossa aula aberta hoje é sobre isso. Bem-vindo se você ainda não me conhece, se você está chegando por aqui. Eu sou a Rosane Santos e, assim como você, sou psicóloga, atuo desde 2006, é o ano que eu me formei. E desde 2018 eu estou aqui mentorando psicólogos através da nossa empresa, né? Psiconegócios, que existe para ajudar psicólogos a viverem de consultório. Então, desde 2018, eu estou aqui ajudando profissionais, colegas, pessoas que, assim como eu, um dia decidiram atender, ajudar os outros a terem mais saúde e equilíbrio emocional através do seu conhecimento. E desde 2018, então, nós somos a maior comunidade aqui de psicólogos protagonistas atuando neste Brasil. Bom, e antes de falar, né, se é possível, se não é possível, se existe um caminho fora desses dois lugares, eu quero construir uma reflexão aqui sobre essa questão, né, do plano de saúde, e aqui eu vou trazer um pouco do viés da clínica social também. Muita gente fala assim, Rosane, mas eu penso em plano de saúde porque eu entendo, né? E se você pesquisou alguma coisa, pode ser que você seja um recém-formado, pode ser que você atenda por plano já há muito tempo e já até acostumou com essa ideia. Pode ser que você esteja fazendo uma transição de carreira e se pergunte, né? Poxa, mas para eu começar, será que não existe esse lugar, né? Esse ambiente um pouco mais seguro? Será que não seria interessante para mim, Rosane, começar por um ambiente mais seguro? Um ambiente um pouco mais controlado, no qual eu tenha certeza, né? Que os pacientes vão chegar até mim? E muitas pessoas, e aqui eu vou incluir aquelas plataformas pagas aí que dizem, né, que encaminham um monte de pacientes para você. Elas dizem, né, porque no fim a coisa não funciona bem desse jeito não. Mas não vou entrar nisso aqui não, até porque não faz o menor sentido. Mas enfim, eu quero te falar que existe uma lenda, tá? Uma espécie de mito. Um mito que ele é muito importante, mas que ele pode ser muito perigoso dentro de uma visão de crescimento profissional, se você busca principalmente um trabalho estável. 100% de estabilidade, né? Já dizia ali o nosso mestre Flávio Augusto, um dos maiores nomes aí no empreendedorismo no Brasil, que fala diariamente que a estabilidade não existe. Eu acredito fielmente nisso, né? 100% de estabilidade não existe em absolutamente nada. Da mesma forma que 100% de certeza para uma tomada de decisão não existe em absolutamente nada. Mas é óbvio também que existe um mínimo de previsibilidade de uma estrutura de trabalho, o que naturalmente diminui um pouco desses picos de instabilidade que são tão difíceis dentro do nosso trabalho. Rô, parece que está tão difícil para eu entender essa sua compreensão. Calma, eu vou te explicar e vai ficar mais leve e tranquilo para você. Pensa comigo. Muitas pessoas acabam entrando nesse viés, né, da clínica social e do plano de saúde por causa deste mito perigoso, que diz que se você for mais conhecido, quanto mais pessoas me conhecem, maior é a chance, então, delas procurarem pelo meu serviço. Naturalmente, isso me traz mais rendimento, o que no fim das contas vai me dar a tão sonhada estabilidade financeira, profissional, reconhecimento daquilo que eu preciso. Maravilha! A Rosane caiu nesse mito assim que ela se formou. Quando eu comecei a atender no consultório, eu me lembro claramente disso. Qual era a minha principal dor, a minha principal dificuldade? Eu tinha alugado um espaço com outras duas colegas, né? Então nós éramos 3 pessoas, sublocando um espaço, e eu tinha acabado, literalmente acabado, e acabado de acabar com a minha carreira na psicologia organizacional. Ué, Rosane, você me falou que foi no mesmo ano que você formou? Não estou entendendo. Eu entrei na recepção de uma empresa, na área organizacional, né, no RH dessa empresa, antes de decidir fazer psicologia, antes da faculdade. Então, 5 anos de faculdade, mais um tempo, né, porque eu trabalhei lá antes da faculdade em si,
Eu já trabalhava no RH, eu tinha uma visão de carreira muito promissora lá. Isso é assunto para outra aula, mas enfim, né? Eu decidi romper, não era isso que eu queria para a vida. Então eu tinha acabado de deixar, literalmente, acabar de deixar no mesmo semestre, um salário fixo, com férias remuneradas, carteira assinada, 13º, né? A possibilidade de um atestado médico. Tudo que teoricamente de estabilidade a CLT traz para me aventurar na clínica. E aí eu tinha o que neste momento ali recém-formada? Conta para pagar. Ao invés de ter 13º salário fixo e tudo mais que o CLT me dava, eu tinha conta para pagar. E aí nisso eu tinha conta, porque eu comecei errado, e de alguma maneira eu não tinha paciente, que era o que poderia me dar retorno para aquilo. Só que, né, quando eu fui buscar ali a clínica que eu fui atender primeiro com essas outras duas colegas, eu pensava o seguinte: é muito raro, não sei se mudou e não me interessa saber. Eu não quero aprender nada de legislação de plano de saúde no Brasil, tá? Mas enfim, não sei se mudou alguma coisa, porém lá nesse tempo não se aceitava recém-formado em plano de saúde. A grande maioria exigia um mínimo de experiência de pelo menos 2 ou 3 anos. O que me fez escolher esse ambiente porque essa clínica ela atendia, ela tinha convênios jurídicos. Então o convênio era no CNPJ da clínica. E aí eu atendia pela clínica. E eu não sei se você já atendeu por convênio e mais ainda se você já atendeu por convênio jurídico de clínica. Te dar um exemplo, se para o convênio normal, né, a relação você e o convênio direto, sei lá, você vai receber R$ 20 numa sessão, se neste meio aqui, colega, ainda tem a clínica, ainda tem o jurídico no meio dessa história, né, o convênio jurídico, você vai ganhar R$ 8, R$ 10. É aquilo, vai fatiando, fatiando, fatiando e o seu valor que está lá na ponta, de fato, é um dos menores aqui a serem recebidos, a ser recebido, né? E foi isso que eu pensei. Só que eu caí no mito. Eu pensava o seguinte, não, tá, tudo bem, sei lá, acho que eu ganhava uns 10, R$ 12 na época lá por sessão de convênio jurídico. E eu pensava assim, não, mas é o meu nome, uau, meu nome está sendo propagado, as pessoas vão me conhecer, isso vai ser lindo, isso vai ser incrível, muita gente vai saber do meu trabalho, eu vou ganhar uma mega visibilidade, porque existe um fluxo de procura imenso quando você atende para o plano de saúde. Mas por que isso é um mito? Porque você vai ter uma procura infinita de pessoas que querem o seu atendimento particular ou seu atendimento pelo plano de saúde que ela tem e que você atende por ele. Segunda opção, óbvio. Quando alguém ia me indicar, falava assim, né? Às vezes ia indicar um amigo, um parente, alguém longe. Olha, vai lá na psicóloga Rosane, que ela atende pelo plano X, ou a clínica que ela atende é conveniada pelo plano X. Uau, que incrível, né? E aí o que aconteceu? Como as pessoas ligavam muito perguntando por um plano específico da minha região, eu entendi, criei na cabeça, não sei de onde que eu tirei isso, que então a solução para todos os meus problemas era atender pelo plano X. Eu passei um tempão, né, criando ali experiência e tal, e depois de 2 ou 3 anos eu consegui um convênio deste plano direto para mim. Então era aí um plano só entre eu e o plano, né? Não tinha ali o intermediário que era a clínica. E quando eu passei na seleção desse plano, eu achei que era um prêmio. Eu fiquei mega feliz e eu achei incrível e aquilo foi lindo. Só que eu me acostumei com o ruim. Você já passou por essa experiência? De tá ruim, mas tá bom? E é assim, tipo, é tão difícil sair disso, é tão difícil viver uma nova experiência, parece que o novo exige tanto esforço que, vamos acostumar, né? Melhor eu pensar o seguinte, eu não sei se você já passou isso pela sua cabeça, mas sabe aquela ideia do melhor pingar do que faltar? É melhor o pouco, é melhor o pouco, tem até um ditado popular que fala isso, né? É melhor um pouquinho todo dia do que nada. E eu lembro que quando eu fechava as guias, plantei a história da guia. Quando eu não sei como é que é isso hoje, né? Eu sou da pré-história lá, era quando a gente tinha que fazer isso tudo manual. Eu sei que hoje, até pelos convênios médicos, né? É tudo informatizado, acho que facilitou bastante a vida. Mas enfim, continuou pagando pouco do mesmo jeito. Mas pelo menos esse trâmite aí deu uma facilitada. Eu lembro que quando eu fechava aquele valor ali, pegava todas as guias, organizava e tal, para mandar, ainda tinha a história da glosa, né, que eles não concordarem ali com aquilo que tinha sido feito. Eu olhava e colega psicólogo, eu sabia que era pouco. Eu sabia que aquilo não representava o meu futuro. Eu sabia conscientemente, tá,
que não era aquilo que eu queria para minha vida. Mas eu olhava e falava assim, é melhor pouco do que o nada. É melhor pingar do que faltar. É melhor pingar do que secar de vez. Então tá. E eu lembro, nessa época, e eu tô te contando isso aqui para você tirar uma conclusão para você, tá? Eu me lembro que nessa época tinha um detalhe. Esse plano ele demorava muito a pagar, tipo 60 dias, 90 dias entre você atender, enviar, eles aprovarem e o dinheiro cair na sua conta. Era absurdamente lento assim todo o processo e fora os atrasos naturais, porque esse era um plano do Estado. E eu lembro que eu fui criando uma espécie de como se fosse tipo, tanto que isso aconteceu quando eu tive os meus 2 filhos, uma espécie de licença maternidade. Eu tinha sempre 3 meses para frente de coisas para receber. Então, nos primeiros 3 meses, demorei um tempão para começar, mas quando eu comecei, prestou atenção no que eu falei, eu ficava sempre com 2, 3 meses de coisa para receber para frente. O que me trazia estabilidade. O que me trazia segurança, tipo, né, se tudo der errado, mas eu ainda tenho 2 meses pra frente garantido, vai cair na minha conta ali bonitinho. É pouco, não dá nem pra começar, né, o estilo de vida que eu queria pra mim, mas é melhor pouco do que nada. E cuidado. Então eu já te contei 2 experiências aqui em relação a plano. Ela traz uma sensação de que você vai ser muito conhecida, muito conhecido, e isso de algum jeito pode interferir muito, mas muito mesmo, nessa zona de conforto que vai te permitir ficar num lugar onde você não precisa estar por muito tempo e trazendo essa ideia, né, de que, poxa, não, no pior das hipóteses eu vou ser muito conhecido. Existe um mecanismo, né, que vai trazer sempre essa ideia do semelhante, que é o que eu te disse, você vai ser conhecido, mas dificilmente você vai ser conhecido como alguém que vai atender particular. Rosane, eu não quero atender particular, quero viver minha vida inteira no plano. Então, ótimo, lindo, parabéns pela sua escolha, se isso está linkado com aquilo que você quer. E isso, para você, realização profissional, tá tudo certo, né? Não precisa fazer esforço nenhum, é um trabalho que vai te manter ali pro resto dele. E o outro ponto é você sempre entender isso, assim, que essa falsa sensação de segurança, essa crença de que é melhor pingar do que faltar, ela pode ser muito prejudicial. E eu te falo isso com muito amor, com muita compaixão, com muito coração, de alguém que ficou 7 anos nisso, até que eu precisei chegar no fundo do poço para falar chega. E aí é que vem. Rô, você pode estar passando pela sua cabeça, né? Eu sou recém-formado, poxa, mas eu quero fazer transição, não tenho prática clínica nenhuma. Pode ser que o volume de atendimentos do plano de saúde seja importante para mim. Direto eu recebo essa pergunta no Instagram, né? Nossa, mas não, eu vou pegar pelo menos experiência de manejo de atendimento. Até assim eu ainda questiono, porque hoje, infelizmente, né, tem muita gente que não vai assumir isso, né? Muito lugar que não vai assumir isso, mas a gente sabe que tem. Muitas instituições, muitas clínicas ofertam tratamento por plano de saúde com sessões de 30 minutos. Eu já ouvi falar aí, né? Naquele mundo paralelo, assim, das informações que a gente sabe, de sessões de 20 minutos, de sessões de 30 minutos. E eu não sei. Eu acredito fielmente que a gente não consegue resolver, nem aplicar o processo ali de fato, que seja coerente, consciente e resolutivo para um paciente com sessões cada vez menores. O tempo dentro da sessão ela é importante, isso não foi tirado do nada, né? Os teóricos, as pessoas todas que colaboraram para a gente compreender que o processo poderia ser assim. Eles não tiraram isso de uma cartola, né? Chutaram, vou chutar aqui, quem sabe a sessão dentro desse tempo, pode ser boa. Não, colega, isso foi pensado, isso foi planejado, isso foi visto, isso foi pesquisado, né? Então, é claro que dificilmente você vai ter uma experiência real. Além disso, eu sei que é diferente de plano para plano, não estou interessada em saber as regras, mas enfim, eu sei que alguns ainda trabalham com limite de sessões, né? Tem até umas tramitações aí para tirar isso, nem sei se já tirou, mas enfim, tem um pouco disso também. Então, assim, o que eu quero te dizer? Dificilmente, se você for pegar isso aí como um parâmetro de experiência, você vai poder comparar as duas coisas no mesmo nível. Um tratamento que está aqui, no qual você tem a liberdade de estruturar do jeito que você quer, e um tratamento que está do outro lado aqui, sendo literalmente atravessado por uma instituição, por um outro mecanismo que predispõe as regras da forma que esse processo tem que acontecer. E tal. Mas, Rosane, tá, entendi tudo isso, sei que quer, né? Mas eu quero testar. E eu quero passar por um tempo. Eu falo pra você, se você não quiser ficar nesse buraco, né? Neste lugar, não vou nem falar buraco não, neste lugar, para o resto da sua vida, coloca uma meta pra você e faz um compromisso. 3 meses,
6 meses, um ano no máximo. Ó, em um ano por um ano eu vou pagar o preço de ficar nesse lugar aqui e o benefício que eu quero ter é XYZ. Mas daqui a pouco eu vou me programar para sair, só que não é só esperar um ano, né? Muito menos ficar lá, opa, 6 meses, não, já passou, não passou? Não, você está aqui comigo, caminhando, vendo aula todo dia, quer ser protagonista, né? Quer fazer parte dessa comunidade que desde 2018 está fazendo história na psicologia. Você já entendeu que não é só sobre o tempo. O tempo vai passar e tá, ok. É sobre o que você faz, presta atenção. É sobre o que você faz dentro de um tempo. Então, se você tem metodologia, se você aplica uma metodologia e dentro de um ano você vai aqui, ó, corre, avança, coloca energia, faz o que precisa ser feito, às vezes em um ano você vai desligando ou às vezes até diminui a quantidade de pessoas que você precisa atender para daí sim fazer uma virada profissional e chegar dentro daquilo que você pode, dentro daquilo que você quer. Respondendo a pergunta que direciona o nosso conteúdo dessa aula aberta, eu quero te dizer que sim, você pode sentir, pode ter realização profissional, pode viver muito bem de psicologia sem passar pela experiência de atender por plano de saúde. Por que isso? Porque você é o autor da sua história. Você vai construir o caminho que você precisa e que você pode. Não é uma obrigação, não é uma necessidade, independente da situação. É você que está aqui, que vai assumir as rédeas. Ai, Rô, nossa, que absurdo o plano pagar R$ 20, né? O conselho tinha que fazer alguma coisa, o CFP tinha que fazer alguma coisa. Eu preciso te dizer, eu escuto essa história desde 2006, eu já tô ficando gaga. Sério, cara, eu completei 40 anos do ano que eu tô gravando essa aula pra você aqui, que eu não sei nem que ano que nós estamos, né? Mas enfim, completei 40 anos. Quando eu me formei, eu tinha 24 e eu escutava as mesmas coisas. Meu Deus, quanta coisa aconteceu nesse tempo. Imagina se eu ainda estivesse lá, de braços cruzados, esperando o Salvador CRP fazer alguma coisa por mim, pela categoria, para que enfim meu plano lá pagasse aquilo que eu achava justo pelo meu trabalho. Meu colega, não. Minha colega, você não precisa disso, tá? Você não precisa disso. O tempo vai passar. Se daqui 10 anos, 20 anos, alguma coisa mudar, que lindo, vai mudar, que maravilha, mas não fica de braço cruzado esperando. O tempo vai passar. Eu tô te convidando a olhar para sua carreira com amor, mas também olhar com energia, olhar com disposição, olhar com vontade de sair desse lugar. Então tá aí. Se você decidir ficar ou, né, a gente fala que dentro do VDC a gente faz festa quando cada aluno nosso fala que tá saindo. Rô, porque você odeia o plano de saúde? Não, é porque não é uma relação justa, né? Não é uma relação com o mínimo de ganha-ganha. E toda relação precisa ter um ganha-ganha, independente do que. Então é uma relação que, infelizmente, ela não predispõe. Ai, Rô, mas e o médico, né? O médico ele faz consultas de 15 minutos, ele ganha no volume, normalmente ele faz procedimentos. Então isso acaba sendo o mínimo possível ali de favorável para eles em alguma coisa. Eu já conheço muitos médicos que também não atendem. Normalmente, quanto maior é o investimento da pessoa em si e na carreira, mais rápido ela passa por essa história de plano de saúde e menos tempo ela fica, tá? Por que isso? Assim, quem investe mais, tem um trabalho mais especializado, né? Tem um trabalho mais específico, tem um trabalho com mais qualidade, com maior reconhecimento, dificilmente vai se submeter, ou pelo menos se submete por pouquíssimo tempo. Então, isso aqui é uma questão para você refletir. Outra coisa que na psicologia é muito comum e está dentro do mesmo assunto é a questão da clínica social. Todo dia eu recebo uma crítica de alguém falando: você é contra a clínica social, você é do mal, né? Você só fala de ganhar, de fazer dinheiro. A gente começou esse movimento lá em 2018, né? Falando que o psicólogo pode faturar acima de 10 mil. Inclusive, a gente premia aqui os nossos alunos que chegam a essa marca. Vamos fazer um movimento imenso agora com o nosso evento ao vivo de alunos. Enfim, né? A gente forma psicólogos, forma no sentido de dar para eles as ferramentas para que eles possam faturar acima de 10 mil. E novamente tem uma crítica aí em relação a isso. Porque acha que é como se eu ganho muito, eu sou do mal, né? Todo mundo quer ganhar muito, mas as pessoas têm muito problema em ver pessoas ganhando muito, né? E eu nem vou te dizer que 10 mil é tanto assim. A gente tem aluno que fatura muito mais do que isso, inclusive. Mas enfim, né? Para não ser tão polêmico aqui a aula, vamos focar nisso. Mas tá, poxa, então muita gente fala assim, então você é contra a clínica social. Pelo amor de Deus, eu não sou contra fazer o bem para a humanidade? É lógico que não. Mas o detalhe é que tem muito profissional que não consegue
os pacientes no valor que ele acha que é justo, não consegue cobrar o valor e se veste dessa capa do bonzinho. Ai, nossa, como eu sou, né, uma pessoa ótima. Na pandemia isso pipocou, né, de gente que, nossa, vou fazer atendimento voluntário, atendimento social, atendimento de tudo quanto é jeito. Mas eu costumo sempre dizer, né, e usar a metáfora da máscara de oxigênio lá do avião. Lá no avião, a orientação é, se as máscaras vão cair, né, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio irão cair. Se cair, quando cair, né, e você tiver com uma criança do seu lado, ou um idoso, ou uma pessoa com dificuldade, primeiro coloca em você, depois você coloca nela. O que normalmente as pessoas pensam? Não, eu vou ajudar os outros. Então tem muito psicólogo que se veste dessa capa de que ele é uma ótima pessoa, né? Super social, escutou todas as coisas da faculdade, tomou tudo aquilo como verdade e acha que não, que ele é bom porque ele ajuda muitas pessoas. Só que quando a gente olha, ele não está colocando a máscara de oxigênio nele. Ele faz tanta clínica social, tanto desconto, ele atende tanto voluntariado, só que ele não consegue pagar o básico da conta dele. E aí quando chega a conta dele mesmo, ele está frustrado. Quando ele vai dormir, ele está infeliz. E esse é um problema. Então não queira resolver os problemas do mundo sem começar primeiro a resolver os seus próprios. Então você pode fazer clínica social? Pode e deve. Dentro do VDC, Rosane, você fala disso? Falo. Inclusive tem uma aula inteira lá só sobre isso. Mas com uma gestão eficiente, você pode doar mais, porque a massa de oxigênio estando em você, você está mais forte, você tem muito mais condições, você está muito mais disposto, você está muito mais fortalecido ou fortalecida para quê? Para ajudar. Então, você pode reservar 2 horários da sua agenda e fazer sim o seu atendimento social? Pode. De preferência, às vezes até não cobrando naturalmente nada. Ou um valor muito mínimo, só para aumentar o compromisso de quem quer, ou de quem está ali, né, que precisa fazer o processo. Além disso, colega psicóloga, abre a sua cabeça. Clínica social não é só atendimento, abre a sua visão. Então, por exemplo, eu durante muito tempo, mas muitos anos, a minha forma de fazer trabalho social era palestra. Eu acredito infinitamente no poder da psicoeducação em massa. Então, quando você vai ali e faz uma palestra, inclusive, eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de maio, e no mês de maio tem o mês de conscientização sobre a questão do abuso sexual infantil. E recente, numa cidade aqui do interior do meu estado de Goiás, né, foi feito um ciclo de palestras numa escola sobre essa questão do abuso sexual. Bem possivelmente tinham psicólogos envolvidos nessa equipe aqui e várias crianças, a partir do momento que ouviram a palestra lá falando o que era abuso, elas chegaram e fizeram denúncia que estavam sendo abusadas. Então, quer uma clínica social, né, um trabalho social mais incrível do que você ensinar as pessoas sobre a educação das emoções, a ponto de uma criança levantar a mão e denunciar e falar: opa, isso aí está acontecendo comigo. Olha que trabalho mais incrível. Será que essa criança teria condições, ou essas crianças, porque não foi só uma, essas crianças teriam condições de acessar um psicólogo no individual, demonstrar alguma questão, para quem sabe lá no atendimento, se descobrir que elas estavam sendo vítimas de abuso? Meu querido, até isso acontecer, muita água passou por debaixo dessa ponte. Então, quando você faz uma palestra numa instituição, quando você vai numa comunidade, faz um workshop, quando você vai numa comunidade, faz um dia ali de uma imersão sobre a educação das emoções, sobre psicoeducação da ansiedade, psicoeducação da orientação de pais, né, na questão da conduta com as crianças, enfim, dentro do seu assunto, psicoeducação sobre relacionamento abusivo, sei lá, né, você que está aqui, que entende qual é o assunto que você mais domina e que tem necessidade, quando você vai para um ambiente desse, você propõe uma palestra, você propõe um workshop, você propõe uma intervenção, você propõe uma imersão, você faz um trabalho vivencial, você faz um atendimento em grupo, enfim, isso às vezes você consegue acessar muito mais pessoas ao mesmo tempo e é sim um trabalho com muito valor, e isso, valor para as pessoas, né? E isso você pode fazer de uma maneira voluntária, é o seu servir, é você ensinar. Quando você vai para o Instagram, quando você grava um vídeo, quando você grava isso voluntariamente, gratuitamente, de algum jeito isso pode gerar paciente para você. Mas isso também está ensinando as pessoas, está chegando até a casa delas. A informação hoje vale muito. Um conhecimento ético, um conhecimento responsável, um conhecimento de valor, ele também está aqui e ele chega através de você,
na vida de pessoas se você se disponibilizar. Então, abre a cabeça, entende o seguinte, a gente vem de um modelo, né, formado ali pela faculdade, de que ser psicólogo clínico é só atendimento, 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 atendimento individual, atendimento individual. Mas o seu conhecimento, ele pode chegar nas mãos das pessoas das mais diversas formas. E às vezes muitas delas não vão pagar diretamente por isso naquele momento, mas você está fazendo um trabalho. Porém, uma parcela dessas pessoas, elas vão se interessar, e se você tiver consciência daquilo que é o seu valor justo, querer de fato, né, investir no seu trabalho como negócio, você vai fazer isso crescer. E aí com isso você vai ter a parcela que você vai ajudar gratuitamente, voluntariamente, fazer o seu serviço social, e vai ter essa outra parcela aqui, disposta a pagar pelo seu serviço, porque ela entende a necessidade, o valor e ela tem recurso financeiro para fazer. E você, além de tudo isso que eu citei, você pode deixar reservado na sua agenda 1, 2, 3 horários para que você possa fazer o seu trabalho de clínica social. E me diz, se você consegue estruturar um negócio dessa maneira, isso não traz realização profissional? Traz ou não traz? Então é possível fazer. E agora a pergunta clássica, né? É possível eu conseguir ter realização profissional só atendendo por plano de saúde ou só atendendo clínica social? O que você acha? Se reconhecimento profissional, eu fiz uma pesquisa com os psicólogos, né? Para grandíssima maioria, mais de 90%. Reconhecimento profissional não é só palma. Não é só gente falando assim, uau, como você é incrível. Reconhecimento profissional passa por estabilidade financeira. Reconhecimento profissional passa pela vontade, a disponibilidade de ter uma renda financeira que te permita viver dela. Então, se você quer ter uma renda financeira que te permite viver e viver bem, viver com qualidade. Rosane, o que é viver com qualidade? É poder ter escolha. É morar na casa que você quer e não necessariamente só na casa que você pode pagar por ela. Tem um autor que fala isso, né? Que fala sobre essa visão de dinheiro e tudo. Quer saber se você é escravo ou não do dinheiro? É entender se você, quem toma decisões. É você ou é o dinheiro por você? Uma decisão é, você anda no carro que você quer ou você anda no carro que o seu dinheiro dá conta de comprar? Aí dá pra entender quem manda. Entendeu a diferença? É doído isso, mas enfim. Se você quer ter liberdade, né? Então, de andar no carro que você quer, fazer a viagem que você quer, morar na casa que você quer, dormir no tipo de lençol que você quer, comprar a roupa que você quer. Nossa, Rosane, como isso parece utilidade, não é? Você já viu uma vida que existe sem dinheiro? Ou você paga tudo isso ou alguém paga para você. Não tem como, né? Aqui neste mundo a gente precisa de dinheiro para viver. Então a gente precisa olhar para o dinheiro como um instrumento que nos permite acessar coisas. Não, então não fala sobre coisas que eu me sinto isso é uma afronta. Vamos falar real, então. Como é que você vai continuar estudando sem ganhar dinheiro? Como é que você vai fazer uma pós-graduação? Como é que tu compra um livro, meu filho? Né? Não tem como. Como é que você compra um livro? Como é que você tem acesso a um curso de qualidade? Como é que você viaja para um outro lugar para fazer uma formação? Sem recurso financeiro. Então, se você não tiver uma estrutura de trabalho financeiramente que te dê uma condição, né, financeira para continuar investindo na sua carreira, pensa, você vai continuar sendo um profissional de referência? Não vai. Então, referência profissional também tem a ver, tem uma ligação muito clássica, tá? Com retorno financeiro. Qual é o retorno financeiro médio que a gente entende que seria importante para gerar um mínimo de qualidade de vida? Esse faturamento acima de 10 mil, que é o que a gente está formando os psicólogos aqui desde 2018. Mas o detalhe é, tudo isso é uma questão de escolha para você. É possível ter realização financeira atendendo só por plano de saúde? Eu vou te dizer que não. Porque eu não tive e nunca vi ninguém ter. Porque você vai atender muita gente, você vai ter um problema normalmente grande, né? Nessa relação com a instituição plano. E aí, no fim das contas, você vai ver, olhar sua conta e vai falar, uau, foi muito trabalho, mas cadê o dinheiro? É a mesma história da agenda lotada. Nossa, eu acho esse termo o fim da picada. Não tem nada a ver. A gente pensa numa agenda cheia estável. Que o cheio, o que é cheia para você? Não é lotada, abarrotada de gente. Inclusive, eu vi uma colega falando, não, meu sonho é ter uma agenda vazia, né? Com menos pessoas ali, menos coisas, mas ganhando bem. E tá tudo bem, sonho legítimo, inclusive. Mas o detalhe é você pensar o seguinte, o que é a estabilidade que você quer, a nível financeiro, quanto você quer faturar e faz o cálculo se com sessões de 15, 20, 30 reais você vai conseguir isso. Ou
quantas sessões você precisa fazer para isso acontecer. Eu te garanto que se você parar e hoje fizer o cálculo, você vai desistir tanto de viver exclusivamente dependente de plano de saúde, quanto de viver exclusivamente com pacientes com valores social, popular ou qualquer coisa parecida com isso. Para finalizar essa aula aqui, que eu já estou passando do tempo, eu vou falar sobre uma pergunta clássica, né, recorrente, em relação a essa questão dessas plataformas que se dizem, né, uma organizadora ali para te gerar os pacientes, você paga uma mensalidade e tal. Eu falo que é um estilo de plano de saúde diferente, né? E que na premissa aqui é a mesma coisa. Praticamente nunca vi ninguém falando que teve resultado com isso. Por quê? Você pode até ganhar o peixe. Um dia ou outro alguém vai te dar o peixe. E é muito bom a gente não ter que fazer esforço e o peixe está quentinho ali na mesa. Mas você vira refém de quem te deu o peixe. Ele é que manda em você. Ele é que manda na sua fome. Ele vai te dar o peixe o dia que ele quiser, a hora que ele quiser. Eu oriento você a aprender a pescar. Se você aprender a pescar, está na sua mão. E você é livre. Você é livre para decidir. Claro que toda decisão responsável nesse nível aqui, ela vai exigir mais esforço? Vai. Mas lembra, está na sua mão, está no seu controle. Então aprenda a captar os seus pacientes, aprenda a ter um posicionamento inteligente. Quem aprende dificilmente vai depender de instituição, daquilo que o próprio conselho lá um dia vai fazer, se é que vai fazer, se não vai fazer. Lembra que eu falei? Se eu tivesse ficado com o braço cruzado esperando no auge dos meus 24 anos que o CFP ou o CRP da minha região fizesse algo milagroso pela psicologia, eu tava velhinha, gagá lá, de braço cruzado esperando. Mas eu decidi ser protagonista. E ser protagonista é ser autor de uma história. Não é ser arrogante, prepotente. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de fazer aquilo que está no nosso controle. E o que está no seu controle hoje, colega? Aprender a fazer a sua parte. Aprender a entender que você escolheu uma profissão que requer liberdade com responsabilidade. Tem muita gente que vai para a clínica com aquela ilusão de que ir para a clínica é trabalhar pouco. Né? Assim, trabalhar pouco no sentido de, eu vou trabalhar só o dia que eu quiser. Você pode até trabalhar o dia que você quiser, ou trabalhar pouquíssimo, né? Quando eu falo de agenda vazia, é atender menos, não é agenda lotada, abarrotada, é atender menos para faturar mais se você cobra um valor justo pelo trabalho. Mas eu não falei não fazer nada. Eu não falei ficar deitado no sofá esperando o dinheiro cair na conta. E isso é diferente. Mas se eu for ali e pensar e falar, poxa, né? Não, então eu quero atender só, sei lá, 2 vezes por semana, 4 pacientes. Então eu tenho que ter expectativas de faturamento que me predispõem um estilo de vida assim. E tá tudo bem se eu tiver coerência. O difícil é quando eu quero uma coisa, mas me comporto de outro jeito. Aí parece que isso não encontra. E aí começa a gerar o maior conflito possível. Bom, então, respondendo a nossa pergunta, você pode ter liberdade, realização, liberdade financeira, realização profissional, sem depender de plano de saúde, sem ficar exclusivamente nesse sistema de clínica social que diz que você tem que atender o tempo todo, porque dificilmente você vai ter pacientes que pagam o valor justo pelo seu trabalho. Você pode se movimentar, você deve se movimentar. E com isso, com certeza, você vai ver a sua agenda crescer, o seu negócio prosperar e você viver de uma maneira leve e tranquila daquilo que um dia você escolheu, que é o atendimento, que é o consultório, que é a psicologia, que é essa beleza toda que a gente tem em relação ao nosso trabalho. Tá ok? E para você que quer avançar, fica aqui o nosso convite. Dias 30, 31, 1 e 2 de junho, teremos a nossa jornada Viver do Consultório. Eu vou te ensinar os primeiros passos para você aumentar o número de pacientes que pagam o valor justo pelo seu trabalho, ser referência e viver de consultório. Estou esperando você, o link para fazer a inscrição, para participar dessas 4 aulas ao vivo aqui no YouTube, às 20 horas, está aqui na descrição desse nosso vídeo. Beijão no seu coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!